Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando aqui pela PUC TV Goiás um novo programa, o Papo Dinâmico, que vai ao ar toda terça-feira às 11h30 da noite e, portanto, a partir de hoje você está convidado a nos acompanhar aqui nesse Papo Dinâmico todas as terças, então, às 11h30, como eu disse. Hoje o nosso tema é saúde pública, especialmente a saúde pública de Goiânia, né? E temos aqui dois convidados que vão nos debater conosco esse tema tão importante para a vida do cidadão de Goiânia. Então eu convido você a gente assistir às cartelas que apresentam os nossos dois convidados. Cristina Lopes Afonso é graduada em Fisioterapia pela PUC do Paraná e graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras, membro da Sociedade Internacional de Queimaduras e atualmente é presidente do Conselho Científico do Núcleo de Proteção aos Queimados, vereadora do município de Goiânia, presidente da Comissão Nacional de Prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Leonardo Mariano Reis é graduado em Medicina pela UFG, especialista em oftalmologia, mestre em genética pela PUC Goiás, doutor em Ciências da Saúde pela UFG e foi vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, presidiu o Sindicato dos Médicos no estado de Goiás, a Cooperativa dos Oftalmologistas e foi diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Atualmente é presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, integra a diretoria do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Goiás e preside o Instituto Francisco Ludovico. Ok, vimos aí a apresentação então, temos aqui o doutor Leonardo Reis, também a vereadora Cristina Lopes. Podemos dizer assim, é o nome de guerra, vereadora? Cristina Lopes? É o nome. Porque tem Cristina Lopes Afonso. Isso. Mas o nome de guerra mesmo, de campanha, é Cristina Lopes. Na verdade, o nome de campanha é só Doutora Cristina. Doutora Cristina. Isso é em referência aos meus pacientes e meus alunos, né? Okay. E a imprensa encurtou meu nome, meu sobrenome e deixou Cristina Lopes. Cristina Lopes. Ok, doutor Leonardo Reis, pode ser? Pode ser, como quiser. Ok. Tá, e nós, para ilustrar esse debate nosso hoje aqui, vamos também fundamentar, a gente pegar algumas informações, vamos assistir a alguns VTs, 2 VTs, agora inicialmente, né, um VT sobre a SEI da saúde, e logo em seguida vemos o VT também de notas de repúdio, tanto do Sindicato dos Médicos quanto da Prefeitura Municipal de Goiânia em relação à visita da SEI da saúde. No primeiro dia do mês de novembro, vereadores visitaram a Central de Regulação. Do lado de fora, fila extensa de pessoas esperando atendimento. A comissão especial que investiga possíveis irregularidades na saúde em Goiânia constatou que 24 médicos deveriam estar presentes, mas, segundo a diretora, naquele horário não precisaria de atendimento médico e disse que parte dos serviços estava funcionando no Paço Municipal. Nós constatamos que não tem nenhum sequer. O que a diretora nos disse? Que é carga horária deliberada de acordo com a necessidade de cada um deles. No Paço, a comissão questionou a regulação sobre os leitos de UTI. Para saber a quantidade disponível, uma das servidoras teve que ligar no hospital. 11 adultos aguardavam uma vaga. Nessa visita, chegou ao ponto de nós irmos no local que era para ter mais de 60 médicos, não tinha nenhum. Então, é uma suspeita clara de que nós temos aqui médicos lotados nessa divisão que não estão efetivamente cumprindo nenhuma função. Outra questão que causou estranheza foi a forma que está sendo feita a questão do controle das UTIs, né? Onde os profissionais aqui ligam para o local para perguntar quantas vagas, quando, na verdade, o que deveria definir as vagas é o contrato, que está contratado, e não o hospital dizer quantas vagas está disponibilizando, porque aí, de certa forma, ele vai acabar selecionando quando ele vai querer, quando não vai querer disponibilizar. Por que eles ligam? Porque às vezes está no espelho e fala, não, mas não tem. Aí nós estamos falando com os prestadores, por favor, coloquem corretamente o espelho de vagas, para que a gente não perca tempo com essas ligações. Depois da visita, no dia 8 de novembro, a comissão especial apresentou documentos de possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde, como a contratação e nomeação ilegal de servidores na gestão de 2013, 2014 e esse ano. Isso
é inconstitucional, é ilegal, é improbidade. O documento apresentado pela comissão aponta que a Secretaria não fez o repasse do Fundo Nacional de Saúde para os hospitais, médicos e para materiais necessários. Em julho do ano passado, apenas metade do valor foi pago e esse ano, a partir do mês de agosto, o recurso não foi repassado. Ainda de acordo com a investigação, a Secretaria perdeu R$ 3.500.000 porque houve um atraso na publicação da portaria de cirurgias eletivas. Atualmente, são quase 40 mil pessoas na fila de espera. A secretária municipal de saúde chegou a prestar depoimento no plenário da Câmara de Vereadores. Ela destacou que o Estado não repassou incentivo ao município. A nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde repudia o trabalho da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores, realizado no dia 1º de novembro. Na nota, a Secretaria diz que a visita inesperada desrespeita os médicos e enfermeiros que se dedicam ao Sistema Único de Saúde, coloca sob desconfiança e desqualifica os profissionais da área, e que tumultua a rotina das atividades e viola noções básicas de cidadania. Em nota, a Secretaria disse que está aberta a colaborar com a comissão de inquérito, mas não ficará omissa a estas atitudes. O Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás também repudiou a conduta de alguns integrantes da Câmara e imprensa que visitaram as instalações da Central de Regulação. O Cimego diz que atrapalhou o fluxo de trabalho e assediou moralmente os médicos. Na nota, o Cimego acrescentou ainda que luta pelas devidas condições de trabalho dos profissionais de saúde. Pois é, vimos aí duas matérias, nossa, as duas matérias trouxe tudo emendado, né? Ficou uma matéria só, na verdade, mas são dois assuntos, uma da visita da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, lá à Central de Regulação, e depois as notas de repúdio, tanto do Sindicato dos Médicos quanto da Prefeitura de Goiânia. Vou começar aqui com a doutora Cristina, que esteve lá, é personagem das matérias, né? E os vereadores estão preparados, a Câmara Municipal está preparada realmente, tem equipe técnica suficiente para entender a complexidade que é a saúde pública em Goiânia hoje? Bem, as comissões especiais de inquérito, elas significam um grande instrumento de investigação. Para você instalar uma comissão especial de inquérito dentro da Câmara, né, que na Assembleia e na Câmara Federal se chama CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a nossa é comissão especial. Para você instalar uma CEI, você precisa de um número mínimo de assinaturas dos seus colegas. Porque há também, professor Daniel, um questionamento muito grande, doutor Leonardo, sobre o porquê só agora a preocupação com a saúde. A minha preocupação ela já vem desde o meu mandato anterior. Eu vivi o primeiro ano do segundo mandato, fui muito bem reeleita e eu já tinha uma preocupação grande com a questão da saúde. Fiz uma visita técnica, porque é função nossa fiscalizar, fiz uma visita a todas as unidades, entreguei um relatório técnico para o então secretário Fernando Machado e fiz uma representação no Ministério Público, porque nós encontramos situações lastimáveis, situações que não há condições. Eu que venho da iniciativa privada, por exemplo, sei que nós da iniciativa privada não poderíamos funcionar do jeito que o funcionamento público é garantido o funcionamento, né? As unidades públicas podem, os privados não podem. Então há uma preocupação clara desde aquela época e nesse ambiente político atual, não só a CEI da saúde, mas foram instaladas, já funcionaram 4 CEIs e nós estamos com 3 em funcionamento. Então o ambiente político permitiu isso. Mas eu sou da saúde, inclusive tive um desgaste muito grande com membros da CEI da saúde, por não me sentir contemplada pela atitude de alguns colegas. Tanto que o Sindicato dos Médicos, ele coloca alguns membros. Eu realmente tive discussões sérias em plenário dentro da CEI, porque eu acho que algumas atitudes realmente eram desnecessárias. Alguns vereadores excederam, então, na maneira como avaliou a questão. E nós pegamos a transferência, no dia que nós fomos lá, estava transferindo a central de regulação ali do prédio do SAMU, aqui no Jardim Goiás, para o Paço Municipal. Então, nós pegamos justamente no dia da transição. Eu queria, assim, para a gente fazer o ping-pong aqui, para ficar um debate
bastante de interação e dinâmico, né, que é o nome do programa. Doutor Leonardo, a Secretaria Municipal de Saúde tem tomado, quer dizer, dentro da linha do projeto, dos princípios, que é o SUS, que é de universalidade, por ser um setor público também de impessoalidade, de escolha, né, das vagas que os hospitais oferecem, ela tem tomado providências no sentido de garantir essa universalidade da atenção à saúde para inibir ou evitar que haja direcionamento para algum setor? Como é que o CREMEG vê isso? O CREMEG eu imagino que esteja acompanhando, né, que é o conselho que regula a atividade médica, então certamente está acompanhando. Como é que o sindicato vê a atuação da atual gestão que nos interessa? Porque o propósito desse programa aqui não é achar culpado e nem queimar ninguém. Nós queremos encontrar solução para o problema. A saúde pública é um problema hoje, a gente vê aí constantemente a dificuldade que as pessoas têm de assistência. Mas a atuação hoje dessa atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde tem sido no sentido de garantir que os recursos públicos destinados à atenção à saúde são direcionados da forma adequada para atender efetivamente e de forma impessoal as vagas que são oferecidas pela rede hospitalar de Goiânia? Bom, eu encaro objetivamente a sua pergunta, mas eu tenho a obrigação de fazê-la com duas considerações. Certo. Primeiramente, se a atual gestão ela aplica adequadamente os recursos do Tesouro Municipal e aquilo que vem do Tesouro Estadual e do Fundo Nacional de Saúde na assistência. Bom, eu entendo que não, porque muito do que é repassado em média e alta complexidade, inclusive nós vimos aqui no VT, foi devolvido para o Ministério da Saúde por falta de execução. E por que há falta de execução? Porque hoje, quando nós pensamos em média e alta complexidade, o que deveria ser prioritariamente gasto é com as cirurgias. E não é gasto porque você não tem quem faz a cirurgia. Entendi. Você não tem quem faz a cirurgia porque aquele prestador, seja ele público, filantrópico ou da iniciativa privada propriamente dita, ele, com a redução dos valores, após o corte da complementação, o prestador entendeu que era inviável executar aquele procedimento. Porque, em o fazendo, ele teria que pagar para fazer. Então, está havendo devolução do recurso porque os preços praticados pelo SUS não são suficientes para custear, digamos, as operações. Aquilo que é previsto na tabela SUS não paga o custo do procedimento. Exatamente. E aí nem o serviço público não tem interesse de fazer. Nós temos vários prestadores do município de Goiânia que são públicos. A HC é um hospital público, a HGG é um hospital público. Então, são vários hospitais públicos e filantrópicos, inclusive, que fazem cirurgias eletivas pelo SUS. Sim. Mas quando o prestador, ele enxerga, olha, eu estou recebendo 100 para fazer esse procedimento, mas estou gastando 200 para executar, é inviável. Ninguém vai fazer isso. E por isso, então, muitas vagas não são preenchidas, ou alguns hospitais não recebem porque eles não aceitam praticar esse preço, aí acaba o setor de regulação destinando isso a outro hospital, é por isso que ocorre? Não. Ou quando não aceita, ninguém aceita? É situação diferente. É diferente. Quando não aceita, fica na fila. Esperando aí, atualmente, 55 mil cirurgias paradas no estado, sendo que 23 mil em Goiânia. Concluindo, aí o que parece ser uma economia, quando você corta a complementação, na realidade não é, porque você deixa de executar, dinheiro deixa de ser aplicado na economia. Essa complementação é cortada pelo próprio SUS ou é a secretaria que faz o corte? Não, foi uma revogação de portaria da portaria do Ministério. Não. Secretaria Municipal de Saúde. Então era isso que eu queria contribuir. Essa atual secretária, ela
revogou uma portaria que existia, que pagava uma complementação para quem presta o serviço. Então, vamos dizer que você tem uma clínica que fazia eletrocardiograma. A origem dessa verba da complementação é da prefeitura, então, não é do SUS. O SUS tem a tabela e a prefeitura fazia uma complementação. É do SUS, porque o SUS tem o componente municipal. Exatamente. É do SUS, mas tirado SUS municipal. do Tesouro Municipal, no percentual constitucional que o município tem que dedicar à saúde. É isso, exatamente. Né? Okay. E essa tabela, ela era uma tabela que previa um mínimo de um lucro, né? Agora, os hospitais e as clínicas têm que pagar para fazer o serviço. Vereadora, nós vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. O programa Papo Dinâmico, hoje debatendo sobre saúde pública em Goiânia, em Goiás e também no Brasil. E não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, no Twitter. Nos acompanhe aí, manda sua mensagem para nós e suas sugestões, suas críticas, para que a gente possa apreciá-las e, quem sabe, melhor preparar esse programa para você, que o objetivo nosso é esse. Levar para você informações que possam servir para a gente melhorar a vida do cidadão na nossa cidade, no nosso estado, ok? Vamos continuar com o debate aqui. Doutor Leonardo, veja bem, quando o SUS corta a complementação, quando a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, quando a Secretaria Municipal de Saúde corta a complementação por meio de uma portaria, portanto, restringindo a remuneração dos procedimentos ao repasse que o SUS faz, a tabela do SUS. Isso se tornou insuficiente. Também não é porque o mercado e o setor de saúde acostumou com um preço e, de repente, a realidade agora é outra e precisa reajustar esses preços para uma realidade com valores menores e o setor ainda não acostumou com isso. Não é isso, não. Não é porque o pessoal acostumou a ganhar bem e agora não quer ganhar menos. Não é questão de acostumar a ganhar bem, é questão de pagar o custo. Exatamente. Sim. Por exemplo, as filantrópicas não têm lucro, a Santa Casa não tem lucro, o Araújo Jorge também não objetiva lucro. E, no entanto, ele vem, essas duas instituições de assistência à saúde, vem tendo prejuízos atrás de prejuízos, porque o custo do procedimento é maior do que aquilo que é repassado. Então, não é costume de ganhar. É uma questão de que tudo aumentou, os custos aumentaram, os insumos também, que normalmente são pagos até em dólar, dependendo do procedimento, dependendo da medicação aplicada. E aí você tem uma tabela que, ao invés de acompanhar esse aumento do custo, essa você tabela tem do redução. SUS me parece que ela tem algum tempo também que não é reajustada. São uns 20 anos. 20 muitos anos. Realmente está totalmente defasado. Agora, uma questão complementando o que o doutor Leonardo está dizendo, é que o fato de não fazer aquele exame pode complicar muito a saúde do paciente, o que é um enorme prejuízo para ele. Sim. Mas se você for considerar a gestão pública, aquilo se torna muito mais caro para a própria gestão, né, doutor Leonardo? Quer dizer, uma pessoa que é diagnosticada, deixa de fazer um exame básico para diagnosticar um nódulo, ela pode chegar a uma metástase, o que vai significar um impacto muito maior. Claro, o maior prejuízo é a vida humana daquele paciente. Mas se você for pensar puramente em gestão, não é uma questão de ganhar mais ou de ganhar menos. É uma questão de o paciente se tornar muito mais caro para o sistema público. Pois é, a senhora vereadora que acompanha bem de perto o orçamento da Prefeitura de Goiânia. Os recursos do SUS que deveriam ser destinados pela Prefeitura à saúde pública, eles não são suficientes para fazer essa complementação e, além disso, fazer o custeio de toda a rede pública de saúde de Goiânia? Se eles forem bem aplicados, eles são suficientes. Não Não sobra. são bem aplicados? Eles não são bem aplicados, eles não são... Por que não são bem aplicados? Porque não está, a secretaria não está devidamente estruturada com gestores adequados para os diversos setores de gestão que deveria ter para poder fazer o uso adequado desse recurso. O que acontece? Ou porque existem pessoas mal preparadas na gestão desse Depois de um ano da atual gestão, nós tivemos algumas oitivas, e isso não sou eu quem estou dizendo, são as
funcionárias de carreira, profissionais da medicina que estiveram lá, que são superintendentes, são gerentes do sistema de saúde. Eu perguntei claramente, na sua opinião, houve uma piora, uma melhora ou o atendimento da saúde no município está igual? Elas usaram o termo declínio, houve um declínio. Então isso significa que piora, por quê? Mas veja bem, mas o atendimento pode estar pior lá no CAIS, nos postos de saúde ou mesmo na rede hospitalar dedicada ao SUS, pode estar pior, mas não quer dizer que a gestão esteja ruim. Talvez os recursos não estão sendo suficientes. Pois é. Aí por exemplo, a tabela do SUS, tem 20 anos que ela não reajusta, pode ser que o percentual que a prefeitura tem que dedicar à saúde não seja suficiente para fazer essa complementação. Porque como os custos vão subindo, né, vai havendo uma defasagem, a cada ano essa defasagem é maior. E com a receita da prefeitura, não é só da prefeitura de Goiânia, mas do poder público, de um modo geral no Brasil, tem caído em função, inclusive, do arrefecimento da economia. Então, acontece que o SUS passou, as prefeituras também passaram a arrecadar menos. E a cada ano essa defasagem vai aumentando, se não há reajuste da tabela do SUS. Certo. Então, deixa eu só completar o raciocínio. Duas questões são importantes. A saúde é tripartite. Tem uma administração que é municipal, tem uma complementação estadual e o gerenciamento que é federal, que é através do Ministério da Saúde. O dinheiro vem para o Fundo Municipal da Saúde através da Secretaria de Saúde. Eu vou mostrar 2 exemplos claros de má administração. O dinheiro das cirurgias eletivas. Tem pessoas que estão esperando há 5 anos, 6 anos. A imprensa tem mostrado isso de maneira repetitiva. A Secretaria Municipal de Saúde perdeu 2,5 milhões de recursos porque não fez uma portaria. Simples assim. Outra questão gravíssima, saúde bucal. Há 1 ano não tem insumo, uma anestesia custa R$1. E a gerente da odontologia, da saúde bucal, que o governo municipal, a Secretaria Municipal de Saúde aderiu a um programa nacional, o dinheiro tem sido depositado regularmente, tem toda a comprovação. E aí a planilha da Secretaria mostra lá 73 mil atendimentos. E eu fui clara também na minha pergunta. A senhora entende por atendimento o quê? Restauração, extração, higiene bucal com uso de flúor. E também a pessoa entrar no consultório e o dentista, 374 dentistas estão há 1 ano parado, porque não tem material. O que está sendo computado como atendimento? Você chega na minha sala, eu falo, professor Daniel, infelizmente eu não tenho como atendê-lo, mas eu vou prescrever aqui um analgésico para melhorar a sua dor de dente. Aí o senhor vai embora com o analgésico, sem um atendimento, isso é computado... Isso para justificar o pedido de recurso. Não, isso é computado como atendimento. Como atendimento. Isso é uma enganação, professor Daniel. E assim, o doutor Leonardo está aqui para comprovar isso. Uma infecção bucal pode gerar enormes impactos. Pode gerar outras tantas infecções no corpo, levando inclusive à morte de uma pessoa. Certo. Entendi, mas... Endocardite, por exemplo. Endocardite, por exemplo. Isso ocorre, então, na rede pública municipal, isso o senhor está falando? Ocorre lá. E aí eu estou dizendo que não é uma questão de reajuste de tabela, não é uma questão financeira simplesmente, é uma questão de gestão, porque nós temos uma licitação homologada. Homologada quer dizer, compra-se. Desde setembro e nós não temos material até hoje. Aliás, a secretária disse que a semana passada é que chegaram no material. Isso é inadmissível. Em contrapartida, a secretaria conseguiu, com dispensa de licitação, contratar um programa de informática ao valor de R$4.200.000, mais 250 mil reais para treinar a mão de obra. O sistema não está funcionando. Sim. Como assim? Se uma licitação homologada não resolve e uma sem licitação você consegue comprar um sistema de computador, lembrando que nós temos funcionários da Condata que contribuíram no sistema de informática da Secretaria Estadual. E nenhum funcionário foi chamado para ajudar nesse programa. Lembrando aqui a secretária e toda a gestão da Prefeitura e também da Secretaria Municipal de Saúde, que nós estamos dispostos a ouvi-los também. Claro. Se quiserem falar por reportagem, ou se quiser vir ao programa também se defender, junto ou não com
vereador aqui, as portas estão sempre abertas. Só entrar em contato com a nossa produção, vamos receber, teremos o maior prazer em debater aqui e procurar entender isso. Na verdade, a gente quer encontrar a solução. Lógico. Né? É curioso essa questão do sistema, porque todos os outros municípios e outros estados também, o próprio Ministério da Saúde, utilizam o sistema de regulação, o CISREG, que é do Ministério da Saúde. Exato. E é gratuito. Você não precisa gastar nenhum centavo, é você chamar o DataSUS, que ele vai no seu município e instala o CISREG. Ok, é um sistema disponibilizado pelo próprio sistema de saúde. Claro, e Goiânia gastou 4 milhões e 200 mil reais. É que a prefeitura poderia usar esse próprio sistema, mas esse sistema não existe o fato o controle dele fugir das mãos da gestão da secretaria? Não, porque cada usuário ele tem uma senha. Isso. E cada comando ele é discricionário apenas daquele usuário, daquele administrador em cada município. Então, ele é uma plataforma que te permite visualizar, por exemplo, no município, quantos pacientes estão aguardando na emergência, quantas vagas de UTI estão disponíveis, e aí você faz, o médico regulador na urgência, por exemplo, faz esse cruzamento de dados e vai destinar cada doente para o seu leito específico. Por isso que eu insisti que é uma questão de gestão. E a outra situação que mostra também uma prioridade da gestão é quando você utiliza recurso público para pagar curso de mestrado particular para... O programa Papo Dinâmico pretende trabalhar temáticas diversas. Hoje, especificamente, estamos trabalhando a saúde pública com a vereadora Cristina Lopes, com o doutor Leonardo Reis, presidente do CREMEG, e estamos debatendo aqui esse tema. Já falamos muita coisa aqui da situação, da gestão da saúde em Goiânia, segundo a vereadora Cristina Lopes, e até certo ponto corroborado aqui com as considerações do doutor Leonardo. Não anda boa, né, porque não tem priorizado os recursos da saúde no investimento, no atendimento, né, dos pacientes, e, portanto, nós estamos nesse debate agora. E um assunto que surgiu no bloco anterior, que nós vamos retomar agora, é justamente sobre o fato da secretaria, diante de tantas dificuldades, fechamento de CAIS, que nós vamos ver o VT daqui a pouco, né, libera 110 mil reais para 2 funcionários da secretaria fazer curso de mestrado em São Paulo. Mestrado é uma coisa boa, todos os profissionais de nível superior deveriam fazer, né, mestrado, sem dúvida alguma, porque é uma coisa que qualifica muito a carreira profissional. O problema é fazer no momento de crise, de dificuldades, que passa a Secretaria de Saúde, que não tem conseguido recurso suficiente para viabilizar os atendimentos de saúde em Goiânia em condições satisfatórias. Então, eu devolvo aqui a pergunta ao doutor Leonardo, né, como é que o senhor avalia essa situação da Secretaria? Falta de recurso e, mesmo assim, destinação de recurso para profissionais fazer curso de pós-graduação. Na minha opinião, isso é um achaque com dinheiro público. É um absurdo. Esse mestrado é de interesse estrita e puramente pessoal do servidor. Em nada contribui com a saúde pública. Não contribuiria, doutor, pelo que a vereadora Cristina Lopes falou, porque parece que também está faltando profissionais qualificados para fazer uma gestão mais adequada. Porque a gente sabe, o cargo de secretário é um cargo muito ocupado, é um cargo cheio, assim, ainda mais numa gestão municipal, que é 4 anos de gestão, então o pessoal assume com vontade de fazer serviço, e o secretário é reuniões daqui e dali, então ela precisa de uma assessoria técnica muito bem qualificada, de confiança, para poder trazer para ela as opções mais adequadas. De repente ela está sentindo falta de profissionais assim, está querendo qualificar esse pessoal justamente. Mas eu não tenho dúvida que há falta de pessoal qualificado nas superintendências hoje da Secretaria de Saúde, eu não tenho a menor dúvida. Agora, até esse pessoal aprender a trocar a roda do avião, meu amigo, a gestão já acabou. E outra, doutor Leonardo, essa qualificação é na área do direito e não na área da saúde. Então, são várias contradições. E como explicar para uma pessoa que está internada num CAIS, são várias pessoas ali internadas,
que vai chegar a 2 marmitex para ser dividido por 4 pessoas. Isso, professor, foi uma coisa que realmente me doeu por dentro, como me doeu ver aquela paciente arrancar 2 dentes com alicate. Isso são coisas que beiram ao absurdo. E como que eu vou falar para essa pessoa que ela vai compartilhar um marmitex, mas que eu vou pagar um curso de qualificação? Não há como explicar uma coisa dessa. Não há como explicar. Isso aí mostra uma inversão de prioridade, embora não seja esses 110 mil reais que vai resolver o problema da saúde em Goiânia. Mas né? somando de mas grão somando em 4 grão, milhões, com mais 110 mil vezes mais 200 de treinamento. Mas eu ouvi uma notícia, não sei se é verdade isso, vocês que são da área poderiam até confirmar isso para o nosso telespectador, que o sistema anterior que tinha lá, na verdade a secretaria não tinha controle sobre ele, porque muitos médicos, eles mesmos conseguiam fazer a programação dos seus procedimentos, porque eles tinham acesso total ao sistema e a própria secretaria não sabia quem é que tinha acesso. E eu vou te falar que continua assim. Mesmo com o novo sistema. Continua Vários assim. Então, conseguem ter acesso, autorizar, incluir o próprio médico faz autorização. Aleatoriamente, quem quiser entrar, entra, inclui procedimento, autoriza. Agora, o CISREG comprova a necessidade. O CISREG, que é gratuito, que é público, gratuito e de qualidade, não é usado. Você consegue esse controle. Então está precisando de um profissional de tecnologia da informação lá para organizar as coisas lá na secretaria. E nós temos da Condata excelentes profissionais que não estão sendo chamados. Quando eu fui diretor de regulação em Aparecida, nós implantamos alguns módulos do CISREG e hoje ele funciona plenamente em Aparecida. Isso é em outras palavras, seria evasão de divisas. Se o próprio médico chega lá, ele programa o seu procedimento, lança o procedimento que ele realiza. Quer dizer, a secretaria continua sem controle. Não, mas ninguém faz isso de má fé. Não faz isso de má fé, não. Eu acredito que as pessoas que o fazem têm acesso, o fazem de boa fé e para agilizar o serviço. E julgando natural. Agora, mas pode acontecer, de algum de má fé fazer. Se quiser fazer, faz. E aí é um rombo. Eu diria que seria o seguinte, passar na frente, né? E a secretaria continua sem esse controle, Agora, vai conseguir controlar plenamente algum dia? Não, não consegue, porque na frente da máquina tem um ser humano operando. Perfeito. E aí você tem que confiar nas pessoas. Perfeito. Se você não confiar nas pessoas que estão operando o sistema, não há um sistema plenamente seguro e nem há uma secretária que esteja 100% do tempo controlando e verificando. Controle, né? Na verdade, assim, a gente vai ver uma matéria que a secretaria, por exemplo, fechou alguns CAIs, desativou alguns CAIs, né? E justamente com o argumento de que precisa fazer uma redução de custos, né, da secretaria e tal. Mas a gente sente que está faltando pessoas qualificadas, de confiança, mas a confiança não é nem tanto da secretária ou do prefeito, tem que ser de confiança profissional, de confiança técnica, de qualidade técnica, para poder fazer, né, a gestão adequada de todos os processos da secretaria e garantir que os recursos sejam devidamente aplicados. Vamos ouvir, vamos chamar o VT aqui, vamos pedir à produção para colocar o VT sobre os CAIs, para a gente ver como fica a situação e logo em seguida a gente retomar o debate. Goiânia tem 9 CAIs em funcionamento. Amendoeiras, que já passou por reforma esse ano, Bairro Goiá, Campinas, Cândida de Moraes, Chácara do Governador, que passou também por reforma esse ano, Deputado João Natal, Jardim Guanabara 3, que será transformado em unidade de pronto atendimento, Fim Social, que está em reforma, e Jardim Novo Mundo. Dos 4 CIAMs da capital, 2 estão fechados. O CIAMS do Jardim América será transformado em unidade de pronto atendimento. E o atendimento foi transferido para o Novo Horizonte, que teve o serviço de urgência reaberto em outubro. O Urias Magalhães está fechado desde 2013. As obras foram retomadas no fim desse ano. O CIAMS do Pedro Ludovico está aberto à população. Ok, eu já conversei com a secretária Fátima, já tive a oportunidade de conversar com ela. Me parece uma pessoa muito centrada, muito disposta a fazer um bom trabalho na secretaria.
O setor público no Brasil ele é meio complexo, meio complicado, porque, na verdade, são muitos interesses em jogo. Não são só... É claro que a Secretaria de Saúde, o objetivo dela é propiciar, né, atendimento à saúde à população, prioritariamente, né? Mas ela tem que interagir com as diversas secretarias, com o prefeito, com o Paço Municipal, com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, enfim, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual. Então, como são muitos interesses em jogo, a pessoa, muitas vezes, para administrar tudo isso, acaba tomando decisão que às vezes não são as melhores. Por exemplo, de repente, ela tem algum motivo para ter liberado esse pessoal para fazer mestrado, para fazer pós-graduação lá em São Paulo, tem alguma razão justificável, que eu não sei, desconheço qual, pediria até que ela nos passasse isso, se quiser, né? E também a questão do sistema, eu não sei quais as motivações, o que eu ouvi é que precisava ter um sistema onde ela tivesse controle. Se não está tendo, esse é um grande problema. A gente viu aí o VT dos CAIs, né, que estão sendo fechados, estão sendo desativados. Com certeza a preocupação dela é poder ajustar as contas da secretaria ao orçamento que ela tem disponível, né? E isso é evidente que causa um prejuízo danado. Minha pergunta, porque às vezes a gente, claro, falta problema de gestão. Tem problema de gestão. Ela pegou um governo, herdou um governo, até tomar pé da situação, isso demora. Depois vem a questão de compor essa gestão. Para compor a gestão, o prefeito, muitas vezes tem que interagir com os próprios vereadores. Os próprios vereadores têm interesse lá na Secretaria Municipal, porque às vezes tem funcionário lá, funcionário comissionado. Às vezes os gestores assumem, mas não conseguem o respaldo da Câmara de Vereadores. E aí começa toda uma intriga, um puxar tapete para inviabilizar a gestão da secretária. Isso não está acontecendo, vereador? Bem, não tem vereadores lá, às vezes prejudicado por essa política e por isso não... A motivação fundamental da SEI não é necessariamente os desvios possíveis de recursos ou os erros de gestão, mas é também interesses contrariados por essa gestão que está sendo implementada, que a gente ainda não conseguiu visualizar os resultados positivos que ela pode trazer? Bem, eu vou falar por mim, né? Eu não posso falar por todos os meus colegas. Eu nunca tive nenhum cargo comissionado na prefeitura, nenhum indicado por mim. Poderia até indicar pessoas muito boas, preparadas, se me fosse consultado ou me fosse pedido. Mas nunca bati na porta do prefeito ou da secretária para pedir vaga. Já bati pedindo uma gratificação para 4 fisioterapeutas do CRASP, que é o sistema que trabalha com idosos, porque foi um erro de portaria, claro, um erro de decreto. Todos os profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistente social, psicólogo, recreacionistas, foram contemplados, terapeutas ocupacionais. Acho que foi uma época em que se confundia a fisioterapia com terapia ocupacional, a fisioterapeuta não é contemplado. Então, isso foi um erro de formulação do decreto. Mas isso nunca foi atendido, tem 5 anos, todos os pareceres são favoráveis, todo jurídico que passa entende que é correto, a fisioterapia tem direito, como qualquer outro profissional. Vereadora, mas enfim... Se a secretaria, não a secretária, mas se a secretaria gastasse de forma adequada todo o recurso que hoje ela recebe... A saúde estaria nota 10. 10. Estaria nota 10? Estaria nota 10. Não falta recurso, porque não é só a Prefeitura de Goiânia Deixa eu só complementar. Dificuldade de recurso. O senhor falou com a questão política. O prefeito Íris não tem não tem líder, não tem base, tem um desprezo total com a Câmara de Goiânia e, inclusive, delegou a Câmara a escolher o próprio líder. Então, isso, politicamente, ele está desconsiderando a casa. O prefeito, nós tivemos uma mídia mundial, porque não foi nacional, foi mundial com o caso da dona Celina, que arrancou os dentes com alicate. O prefeito não veio a público dar uma declaração, ele não fala, não toca no assunto. E a secretária Fátima esteve no programa da Interativa, porque eu escutei no carro, o jornalista perguntou a ela, de 0 a 10, a senhora dá quanto para... o sistema de saúde do município de Goiânia, de 0 a 5, quer dizer, ela deu 9. Nem a escala que o jornalista usou, ela obedeceu.
E, finalmente, outra declaração absurda. Isso me lembra muito uma ex-presidente. Pois é, doutor Leonel, uma declaração absurda. Sabe o que a secretária falou em uma outra entrevista? Que a culpa pelo declínio do sistema de saúde municipal foi o Hospital Hugo, que fechou as portas para o atendimento, agora é só regulado. Ora, o Estado ele cuida da média e alta complexidade, ele não cuida da básica. Estamos aqui debatendo a saúde pública em Goiânia, hoje com o doutor Leonardo Reis, presidente do CREMEGO, e com a vereadora Cristina Lopes, né, que participa aqui da SEI sobre a saúde em Goiânia. E estamos agora no último bloco, já debatemos bastante, levantamos muitos problemas. Eu gostaria de perguntar agora, que a gente pudesse, já que nossa intenção aqui é apresentar soluções, que soluções teríamos para a saúde em Goiânia, doutor Leonardo? Bom, eu também me fiz o mesmo questionamento que você fez. Se houve fechamento de CAIs, se a secretária não está gastando com cirurgias eletivas, porque ninguém quer fazer mais cirurgias eletivas pelo SUS, e nem ela também quer encaminhar cirurgias justamente pela falsa ideia de que está fazendo a economia. Se não está gastando com assistência odontológica, imaginar-se-ia que a secretaria está tendo uma grande economia, não é verdade? Perfeito. Pois ela ainda opera com um déficit de 20 milhões. Então eu pergunto, para onde está indo esse dinheiro? Eu quero saber quais ações justificam você cortar tanta coisa e ainda ter um déficit tão grande. Então é preciso que a gestão priorize as ações para as quais a prefeitura tem o seu mistério, que é a ação básica. As ações as instrumentais da secretaria estão consumindo todo o recurso do Tesouro Municipal destinado à saúde. Eu imagino, porque ela está inclusive utilizando de uma forma que pode levar até à improbidade, utilizando rubricas como média e alta complexidade para pagar folha. Esse repasse tem sido feito, tem sido depositado na conta da saúde de Goiânia, esse recurso? Sim, o que é fixo é depositado. O piso de atenção básica já é fixo. automático. Agora, tem situações que você precisa apresentar a fatura para que a verba seja repassada. Como não está tendo execução... Mas esse é pago pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Isso. Ministério da via Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Isso. Agora, se o município deixa de executar, ele vai perdendo esse dinheiro. Daqui a pouco a série histórica não se justifica. O que o SUS passa é conforme a tabela dele. Aí não é suficiente, porque a secretaria teria que fazer a complementação. Sim, ela precisa fazer a complementação. O município ele tem já um mínimo tem previsão constitucional orçamentária que ele precisa investir em saúde. Precisa investir pelo menos 15%. Eu entendo que o município está chegando a investir até 18%. Estaria em curso, vereadora, na lei de responsabilidade fiscal, não gastar os 20% Nós obrigatório? temos e eu fui relatora da LOA, Lei de Orçamentária Anual, nós já concedemos ao prefeito 37% de remanejamento. Ou seja, se tem um problema na educação, ele pode remanejar na saúde ou na... A ação da Câmara já pode tem. não gastar os 20%. Ele já tem essa autorização de remanejamento. Agora, a solução, o que eu penso? Sim. O dinheiro ser aplicado considerando a vida humana, a saúde, priorizar de fato a paciente ou o paciente que bate na porta do CAIS. Eu, sinceramente, professor, eu esperei muito dessa gestão, muito, porque nós chegamos, e isso não é também minha voz, é a voz das ruas, nós chegamos no final da gestão de Paulo Garcia, sendo Paulo considerado o pior prefeito de Goiânia. Assim, deixa eu só finalizar para a gente concluir. Nós chegamos, a sensação ali é que nós chegamos ao fundo do poço. Fundo do poço tem areia movediça ou mola propulsora. Eu achei que a gestão viria com uma mola propulsora, mas nós estamos atolados na areia movediça, tendo sido considerado pior do que a gestão passada. Mas a gestão também precisa ser saneada, porque... ano. As pessoas são muito criativas. Tem um ano. Mas as pessoas são muito criativas. Se não houver uma gestão bastante saneada, a aquisição de medicamento, tem alguns medicamentos que são muito caros. Existe risco disso vazar pelos ralos que existem nos diversos CAIS. Isso pode acontecer. Do medicamento não ir para a pessoa que realmente precisa, ser desviado para
até para um hospital Mas público, aí é o que o doutor Leonardo disse, você tem que confiar quem está lá na frente, porque as tabelas, as planilhas de recebimento da medicação... Mas tem que confiar com um sistema de controle e gerenciamento A medicação não está indo para os CAIs adequadamente. Não chega nos CAIs. Algumas medicações, sim, mas a total complexidade do que se precisa, não. Eu estou indo de CAIs em CAIs. Agora, eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter fiscalização. Nós recebemos uma gerente que disse que não foi aos CAIs ultimamente. Tem CAIs que ela não visita há um ano. Quer dizer, se eu sou gerente, eu tenho obrigação de fazer essas visitas. Tá, esse cuidado em relação aos ralos que existem, isso é secundário. O principal... Não, eu acho que isso é importante, não desmereço isso não. Mas não está havendo uma boa administração dos recursos públicos. Se tivesse havendo, a problemática estava menor. Ok, mas isso não é só na Secretaria Municipal de Saúde, né? O que a gente vê aí pela imprensa fora do Brasil é que praticamente em tudo quanto é município, em diversos entes federativos, também isso ocorre. Mas, professor Daniel, em algum momento é o que eu digo, eu tenho que trazer para mim o problema. Eu entrei na política e dei uma entrevista, concedi para a revista Piauí, e o repórter me perguntou, por que a senhora entrou na política com uma carreira tão bem sucedida? E eu respondi, porque a política está precisando. Chega, você vai falar com o prefeito, ele fala que é culpa do governador. Você fala com o governador, ele diz que é culpa do secretário, culpa do presidente. Não, eu tenho que trazer para mim, a responsabilidade é minha. Como eu tive 9.114 votos que me creditaram para ser fiscal do executivo, e é isso que eu estou fazendo. Ok. A SEI já chegou a alguma conclusão? Não, ainda estamos em processo investigativo, a problemática é muito grande e nós estamos investigando de 2010 para cá, não é só esse ano, então é muita coisa para ser vista. Ok, mas assim, em princípio a gente já vê aí, de um modo geral, um consenso no Brasil de que a saúde precisa de mais dinheiro. E também boa gestão. Porque só diz, se hoje, com o dinheiro que tem, fizer uma boa gestão, nós temos nota 10. Nós já melhoramos demais. Porque isso não é o consenso no Brasil. Doutor Leonardo? Podemos acreditar que se fizer uma boa gestão com os recursos hoje disponíveis, nós teríamos uma boa saúde em Goiânia? Ou há necessidade de mais recursos? O SUS, ele prevê integralidade, universalidade, que significa você tratar tudo de todos os brasileiros. Se nós aplicarmos todo o PIB em saúde, ainda assim vai faltar. Isso aí é utópico. Você não consegue, se você colocar, por exemplo, essas medicações, por exemplo, você citou medicações de alto custo, só de incluirmos isso aí já quebraríamos um município, por exemplo. Mas, se nós temos parcos recursos, né, digamos assim, se os nossos recursos são finitos e nós ainda desperdiçarmos, aí realmente a situação fica gravíssima. Perfeito. Em Goiânia, qual é a principal doença que tem em Goiânia que compromete mais a saúde do povo em Goiânia? É de origem circulatória, cardíaca, diabetes, psiquiatria? Sim, aí nós teríamos que analisar duas situações. O que mata mais a população, né? Uhum. Que aí entraria, de fato, as doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas, depois as causas externas, traumas, né? Aliás, trauma antes. Mas, se nós formos analisar emergencialmente o que precisa ser feito, que são as cirurgias que estão aguardando, certo, seja a autorização ou a execução, a primeira são as cirurgias oftalmológicas, depois vem cirurgias gerais, cirurgias ortopédicas, cirurgias ginecológicas. certo. Então, nem o básico para atender o nosso povo nós estamos conseguindo fazer. Uma simples cirurgia de varizes, uma cirurgia ortopédica. Uma cirurgia ortopédica, essa demanda é muito pé grande. quebrado, tornozelo. Quantas cirurgias hoje estão pendentes em Goiânia? Eletivas 53 mil no 53 estado. mil. E mais de 55 mil no estado e em torno de 23 mil só no município de Goiânia. Então, eu acho que, com certeza, não basta só uma gestão muito eficiente. Há necessidade ainda de mais recursos. Então, Sem além dúvida. da briga aí por garantir que o recurso seja efetivamente gasto, há necessidade, então, de buscar recursos fora. Pois é, e o prefeito, ele é do PMDB, é do
do mesmo partido do presidente, ele tem que bater lá no SUS, na porta, né? Tá, isso aí é fazer política. Ok, nós estamos encerrando o nosso programa, pela primeira vez no nosso programa aqui na PUC TV, estamos encerrando, agradeço aqui a presença e a participação do Dr. Leonardo Reis, presidente do CREMEGO, também da doutora Cristina Lopes, vereadora de Goiânia pelo PSDB, né? Então, muito obrigado pela presença, obrigado a todos vocês aí, telespectadores, que nos acompanharam, e aguardamos vocês na próxima terça-feira, sempre às 11h30 da noite. Muito obrigado, boa noite a todos.